Estamos iniciando a quaresma. Talvez pudéssemos perguntar: qual o propósito para essa quaresma de 2016? O que eu vou fazer? Quais serão ou qual será o caminho que eu vou tomar diferente nesta quaresma? O que deve ser mudado na minha vida? Será que a minha vida está tão perfeita que nada deva ser mudado? O que deve ser aperfeiçoado em mim? Ou será que eu já vivo a perfeição plena, que nada necessita de uma atualização, de uma mudança, de um novo querer? Qual será nessa quaresma o seu gesto concreto? O que você vai fazer de fato nesta quaresma? Ou será que você vai terminar a quaresma de 2016 igual a quaresma do ano passado? Só assim, ou com esses propósitos, nós poderemos caminhar com Jesus até a cruz. Quaresma é tempo de caminhar com Jesus até a cruz. E para eu caminhar com Jesus até a cruz, necessito das tentações. Preciso passar por elas. Preciso também vencê-las. Porque se eu não as vencer, eu não chegarei até a cruz com Jesus Cristo. Por isso que quaresma é tempo profundo do encontro comigo mesmo. A primeira pessoa que deve ser encontrada sou eu, perguntando-me quem sou, qual o meu projeto de vida, qual a faxina que eu devo fazer na minha vida, quais os lixos que eu devo jogar fora e que não servem, não prestam, e que eu os tenho acumulado ao longo da vida por tanto tempo, aqueles lixos que eu gosto, que eu amo, que eu guardo, aqueles lixos que eu preservo, esses devem ser jogados no lixo. Quaresma é tempo de purificação espiritual, vital. Quem não entra na quaresma em purificação, em clima de purificação, certamente não vai chegar na Páscoa. E a maioria das pessoas, infelizmente, acabam fazendo uma quaresma de qualquer jeito e depois não tem também a Páscoa. Por isso que a gente não vai à igreja por lazer, nós vamos à igreja por compromisso. Eu vou à igreja para assumir uma responsabilidade. Eu não vou à igreja porque eu estou com tempo. Eu vou à igreja apesar de eu não ter tempo para isso. E aqui encontramos-nos com o evangelho de hoje. Lucas capítulo 4 coloca Jesus no deserto. Jesus sai do seu batismo e entra no deserto. Deserto não é lugar do sossego. Deserto é o caminho da redenção. E toda a redenção tem que passar pelo deserto. Mas o mundo de hoje é o mundo do sucesso. Nós queremos sucesso, queremos vencer na vida a todo custo. Mas a Bíblia me diz que eu preciso de uma redenção. E essa redenção, ela tem que passar indubitavelmente pelo deserto. Deserto é um lugar inóspito, difícil. Deserto é o lugar do desafio.
Só fica no deserto os grandes homens e mulheres. O resto não entra no deserto. E os que querem vida fácil nunca chegarão ao deserto. Mas o deserto também é o lugar da intimidade com Deus. A gente só entra na intimidade com Deus se passar pelo deserto. Às vezes a gente tem a ideia que o nosso Deus é um Deus bonzinho, nós criamos um Deus bonzinho. A gente acha que quando as coisas estão boas na minha vida, aí eu estou na intimidade com Deus. Mentira, isso não é bíblico, isso é inventado pelos homens. Isso é uma forma de atrair as pessoas, enganando-as, iludindo-as. A intimidade com Deus passa pelo sofrimento, pela cruz. E isto que é difícil, irmãos. Este é o nosso desafio da vida cristã. Essa experiência do deserto é uma experiência cruel. A maioria de nós foge dele. Quando as coisas apertam, eu caio fora. Porque é mais fácil, é mais cômodo. Mas, no deserto também, é o lugar do silêncio. E é no silêncio que a semente germina. E a semente só germina no silêncio, irmão. A vida cristã operativa só germinará no silêncio. Não é no balbucio, não é no barulho, não é na confusão, é no silêncio. E o lugar do deserto é o lugar do silêncio. E esse silêncio é tão cruel que a gente não aguenta, a gente não suporta. Os grandes místicos foram ao deserto para começar uma vida nova. Aí podemos lembrar de São Bento. São Bento era um grande homem romano, advogado de fibra, de primeira grandeza e qualidade, orador famoso, intelectual. Vivia naquela burguesia romana que cheirava a carniça da sociedade. Chegou o momento de ele achar que tudo aquilo não valia nada. E não vale mesmo. Bento sai de Roma e vai para Subiaco, 100 e poucos quilômetros de Roma. E vai viver numa montanha sozinho. Ele e Deus. Vai encontrar o seu deserto. Porque é no deserto que Deus fala. Deus não fala no balbucio. Deus não fala no barulho da multidão. São Francisco, um grande cavaleiro, queria ser o grande cavaleiro da região de Perúgia. Era o sonho de todo jovem daquele tempo medieval. Andar a cavalo, participar das revoluções. Mestre em cavalaria, um dia decide mudar de vida, porque aquilo não construía a sua vida. Deixa tudo e vai morar em Rio Trevo, uma pequena localização próxima de Assis. Depois foi para o monte também, viver na solidão, porque é na solidão que a gente se encontra com Deus, irmãos. Infelizmente a gente quer a multidão, achando que na multidão vou me encontrar com Deus. A gente não se encontra com Deus. João Batista também não foi diferente. Deixa seu mundo e vai para o deserto. Ali ele cria a experiência de um novo batismo, prega a conversão e exerce com isto a profecia. Depois Jesus Cristo. Jesus também vai para o deserto.
Mas o texto do Evangelho de hoje diz que ele foi movido pelo Espírito Santo. E nós só podemos entrar no deserto se formos movidos pelo Espírito. Aí você pode entrar no deserto, senão vai ser um fracasso a mais a sua vida. Aí você vai acumulando fracassos na vida. E a maioria das pessoas vão acumulando fracasso ao longo da sua vida. E depois vêm as desilusões. Mas Jesus vai ao deserto movido pelo Espírito. Jesus fica 40 dias jejuando. Você já fez experiência de jejum? Você já viu como que é difícil jejuar? Imagine ficar 40 dias jejuando. Só quem tem muita fibra, quem tem muita espiritualidade, quem tem muito ânimo na vida consegue. E são poucos os que conseguem. Aí certamente depois de 40 dias sentiu fome, porque qualquer homem, qualquer humano sente fome e qualquer também animal. Aí foi um momento propício do diabo, porque o diabo só gosta de pessoas frágeis. O diabo não ataca pessoas fortes, só pessoas fracas. E foi um momento propício do diabo agir. O diabo entra, penetra na nossa vida como uma goteira. Ele vai destruindo a nossa realidade. O diabo se aproxima de Jesus e diz: o Senhor é o Deus da vida e da morte. O Senhor é o Criador de tudo. O Senhor fez a natureza, as coisas. Aqui estão umas pedras. Faça que essas pedras se tornem pães. É a tentação que nós temos de querer ser Deus. E muitos de nós, infelizmente, passam por essa mesma tentação que Jesus passou. Aí Jesus responde para Satanás, porque com o diabo, irmão, você não precisa de inteligência. Com o diabo só se vence com a palavra de Deus. Com o diabo você não brinca com a sua palavra e com seus argumentos. Jesus não tinha nenhum argumento pessoal para lutar contra o diabo. É por isso que o diabo, ele entra na nossa vida e nos destrói. Porque a gente fica lutando contra o diabo com os nossos argumentos, querendo convencer o diabo, mas o diabo é mais inteligente que nós. Jesus diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pensa que o diabo ajuntou a sua malinha e foi embora? Não, ele não desiste. Ele voltou a tentar Jesus. Ele quis mexer em Jesus na sua vaidade. Porque o que mais nos machuca é eu mexer na minha vaidade. E nós não queremos machucar nossa vaidade. Porque a nossa vaidade é a nossa única segurança fútil que nós temos. O diabo falou: olha, aqui estão todos os reinos. Olha, tudo isto aqui é seu, Jesus. Quem não encheria os olhos para ver tudo aquilo que era grande, fantástico, belo, sucesso, irmão? Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, de repente eu sou o dono do mundo. Eu sou o dono das vacas, como diz a musiquinha lá do caipira, o rei do gado. Parece que está tudo bem, não está, irmão? Assim foi a tentação do diabo para Jesus. Eu te darei todo esse poder e toda a glória, porque tudo foi entregue a mim, e tudo foi entregue ao diabo, e eu posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, com a única exclusiva condição
Você tem que se ajoelhar diante de mim e me adorar. É este o preço da nossa vaidade. Este que é o nosso fracasso, adorar o diabo. E quantos de nós fazemos isto? Fazemos tudo, mas nos ajoelhamos diante do diabo. Mas você pensa também que o diabo ficou desanimado com a negativa de Jesus? Não. Jesus falou, só a Deus adorarás, e mais ninguém. O diabo leva Jesus no pináculo do templo, alto, centenas de metros, e disse para Jesus, olha, Senhor, eu sei que o Senhor também é magnífico, o Senhor tem os anjos, né? Todo mundo tem anjo que protege, a gente acha que os nossos anjos estão ali fazendo qualquer coisa para qualquer pessoa, não. Os anjos também não são bobões que vêm nos ajudar a qualquer um, não. Mas eu sei que o Senhor tem os anjos, e se acontecesse algum problema, os anjos viriam e o tomaria pelas mãos e o seguraria. Ele queria convencer Jesus. Aí Jesus falou também, não adianta nada não, diabo. A única coisa que lhe resta, sai-te, Satanás, e não tentarás mais ninguém. Mas você pensa que o diabo desanimou? Não, irmão. O Evangelho termina dizendo que no tempo oportuno o diabo vai voltar. O diabo volta, irmãos. Ele volta na minha vida. Ele volta na sua vida. O diabo só volta nas minhas fraquezas e nos meus fracassos. O diabo só volta na minha vaidade. Nesse momento da vaidade, é que o diabo assume o comando na minha vida. Querido irmão, irmã, fica aí o nosso desafio. Como que eu vou entrar na quaresma deste ano? Quais são as vaidades que eu preciso fazer um fogaréu e queimá-las todas? Fica aí a proposta do Evangelho para a gente viver. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso,